Hoje não é mais necessário, porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele fez um sacrifício. Como eu falei, o véu do templo se rasgou e nós temos hoje acesso ao Pai. Nós podemos interceder uns pelos outros e por nós mesmos orar. Então, para isso que é a aplicação do Novo Testamento, é o sacerdócio de Cristo, o sacrifício único, rasgou o véu do templo e nos deu a oportunidade de termos acesso ao Pai, sem precisar de um intermediador terreno, intermediador humano, porque o sacerdote era humano. O sacerdote, ele era humano, tinha todas as suas fragilidades, tinha que, além de interceder pelo povo, levar o sacrifício do povo, ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, porque ele era humano. Então Jesus, depois que fez o sacrifício, não é necessário mais levarmos as nossas causas a homens, para que eles intercedam por nós. É só a gente seguir o conselho de Jesus. Quando for orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele acrescenta um pouquinho depois, fala: quando você for orar, não faça como os hipócritas, que oram em pé para que as pessoas olhem para você e digam: nossa, como ele é um homem ou uma mulher de oração. Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Senhor, para os irmãos e para as irmãs, estamos mais um dia aqui pela misericórdia do Senhor, mais um dia de projeto. Mês retrasado, né, mês de março, nós tivemos 2 capítulos, 3 e 4. Agora é o capítulo 5. Estou aqui com a minha assistente Mirim, está aqui fazendo as passagens aqui dos slides. Agradeço a vida de cada um, a Deus pela vida de cada um, que sempre tem operado conosco, é um privilégio muito grande. E hoje nós estudaremos o capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreus. É um capítulo, como toda a escritura, né, magnífico. Quando a gente começa a se aprofundar e ler e de alguma forma tentar compreender, a gente vê que é um mundo muito amplo que são as Sagradas Escrituras. Então, no capítulo 5, nós temos aqui a título de introdução: o sacerdócio humano foi instituído por Deus, concernente às coisas humanas, para a remissão de pecados. Porém, não há mais aplicação no Novo Testamento, pois temos um sumo sacerdote que foi o próprio sacrifício. Então nós temos a título de introdução aqui, quando fala sobre o sacerdócio, nós explicamos isso no mês retrasado, né? O sacerdócio é um ofício instituído por Deus humano para intercessão, para administração do templo da adoração, intercedendo pelo povo naquela época do Antigo Testamento, para que pudesse oferecer os sacrifícios e fosse, de alguma forma, o pecado daquelas pessoas fossem perdoados. Só que Hebreus traz para a gente um leque muito mais avançado. E ele traz algumas observações que isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo. Que fala sobre o sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo. Cristo como o verdadeiro sacerdote. Que, como eu falei no nosso último encontro, que Jesus não foi apenas um sacerdote que levava o sacrifício dos outros. Ele foi um sacerdote que levou a si mesmo como sacrifício para que hoje nós tivéssemos a oportunidade. Então a aplicação que nós temos no Novo Testamento é o sacerdócio de Cristo em nossas vidas. Ainda que algumas pessoas se intitulem como sacerdotes, nós entendemos que uns oram pelos outros, né? Mas não tem ninguém específico para a gente poder buscar ali para que interceda por nós, como era aplicado no Antigo Testamento. Eles tinham que ir até o sacerdote para que o sacerdote levasse a Deus a adoração deles, para que eles fossem ouvidos. Hoje não é mais necessário, porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele fez um sacrifício. Como eu falei, o véu do templo se rasgou e nós temos hoje acesso ao Pai.
nós podemos interceder uns pelos outros e por nós mesmos orar. Então, para isso que é a aplicação do Novo Testamento, é o sacerdócio de Cristo, o sacrifício único, rasgou o véu do templo e nos deu a oportunidade de termos acesso ao Pai, sem precisar de um intermediador terreno, intermediador humano, porque o sacerdote era humano. O sacerdote, ele era humano, tinha todas as suas fragilidades, tinha que, além de interceder pelo povo, levar o sacrifício do povo, ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, porque ele era humano. Então Jesus, depois que fez o sacrifício, não é necessário mais levarmos as nossas causas a homens, para que eles intercedam por nós. É só a gente seguir o conselho de Jesus. Quando for orares, orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele acrescenta um pouquinho depois, fala: quando você for orar, não faça como os hipócritas, que oram em pé para que as pessoas olhem para você e digam: nossa, como ele é um homem ou uma mulher de oração. Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Então nós temos que ter esse contato com o nosso Pai, e depois de todo esse sacrifício de Jesus que nos deu esse contato direto, e quando nós não sabemos nem o que falar, tem um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui nós vamos falar agora sobre o sacerdócio humano, para a gente poder entender um pouquinho, contextualizar o sacerdócio humano. Nós aprendemos que o sacerdócio foi instituído, o ofício sacerdotal foi instituído, mas antes desse ofício sacerdotal ser instituído, aconteceu alguns interpérios, mas a gente vai se aprofundar daqui a pouco. Deus fala com Moisés em Gênesis capítulo 19 ao verso 32 do Monte Sinai. Essa conversa que Deus teve com Moisés no Monte Sinai, esse diálogo, traz diversos outros fatores que Deus queria tratar com o povo e com Moisés, e também traz justamente o ofício sacerdotal, que está especificado no capítulo 28 de Gênesis. Ali há uma oficialização, ou a intitulação de uma pessoa como sacerdote. E esse ofício sacerdotal era dos descendentes de Arão e seus filhos. Quem era Arão? Foi aquele que foi acompanhar Moisés. Quando Deus chamou Moisés, falou: eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E ele chamou o companheiro dele para poder auxiliá-lo naquela comunicação. Então, o ofício sacerdotal são dos descendentes de Arão e seus filhos. E no Gênesis, do capítulo 32, depois que Moisés estava lá, enquanto Moisés estava lá conversando com Deus no Monte Sinai, tendo aquelas informações, passou vários dias ali no Monte Sinai conversando com Deus. Gênesis, no capítulo 32, Arão é pressionado a fazer o quê? A construir um bezerro de ouro. Por que ele é pressionado? Porque o povo começou a ver que Moisés não descia do monte. O povo começou a ver: Moisés não desce, Moisés não vem. A gente está aqui há tanto tempo já esperando Moisés para trazer uma comunicação da parte de Deus, mas ele não vem. Então eles começaram a pressionar Arão. Arão não era aquele que tinha como nome, a sua descendência seria do ofício sacerdotal, mas há um detalhe. Essa recomendação do ofício sacerdotal foi dada por Deus a Moisés enquanto ele estava no Monte Sinai. Arão até o momento não sabia disso, do ofício sacerdotal. Mas ele tinha a responsabilidade de não deixar que o povo fosse guiado pela sua própria consciência. Há um risco muito grande as pessoas serem guiadas pela própria consciência, porque elas querem sempre aquilo que é palpável, aquilo que elas podem tocar, aquilo que elas podem adorar. Por exemplo, toquem alguma coisa, então isso é digno de adoração. Mas o nosso Deus, ele é invisível. Ele é invisível. E nós somos bem-aventurados porque nós não vimos
mas cremos nele. Então Arão foi pressionado pelo povo, cercado pelo povo, e depois que ele foi pressionado, ele viu que não tinha como sair, não tinha saída. O que ele falou? Separem todos os ouros que você tem, colares, pulseiras, anéis, tudo que vocês tiverem de ouro, e tragam para mim que eu vou fazer um bezerro de ouro. E ele fez. Depois que ele fez aquele bezerro de ouro, falou: povo, agora vocês vão adorar. Agora vocês vão adorar. E de repente, quem desce? Moisés. Deus falou para Moisés: vai lá que o seu povo está se corrompendo. E aquele barulho de festa, aquele barulho de alegria, quando Deus se aproxima, quando Moisés se aproxima, quem é que estava lá? Um bezerro de ouro, e o povo havia se corrompido. Enquanto Moisés estava buscando a presença de Deus, o povo estava se corrompendo. Nós vamos entender como um exemplo claro para nós e um conselho: não espere só que as outras pessoas busquem, mas você tem que ter a oportunidade de buscar a Deus também. As pessoas estavam esperando Moisés e não Deus de Moisés. Moisés demorou, eles se corromperam. Mas quem espera no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se nós esperarmos o Senhor, nós teremos a nossa recompensa. E a nossa recompensa vem de Deus e não é de homem nenhum. Moisés desceu. Depois de todo esse cenário, e aqui nós temos o ofício sacerdotal estabelecido. Capítulo 28, Deus falou com Moisés, falou que ia fazer a oficialização dos sacerdotes. Uma pessoa que intercedesse pelos outros, levasse um sacrifício para que Deus olhasse para aquele sacrifício e perdoasse os pecados daquele povo. Então Hebreus aqui no capítulo 5, verso 1, começa a falar: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Ou seja, temos o sacerdócio humano. E qual era a função do sacerdote como humano? Primeira coisa, ser compassivo, está no verso 2 do capítulo 5. Segunda coisa, ser humano. Ele era humano, o sacerdote era humano. E a terceira coisa, vocação. Ele tinha que ter vocação para aquilo. Compassivo, era um humano, não tinha como ser um anjo, tinha que ser humano para aquela função e tinha que ter vocação. Então essa era a função do sacerdote, que foi instituído em Gênesis no capítulo 28, lá no Monte Sinai para Moisés. Deus havia dado todas as recomendações. Quando Moisés chegou com as tábuas da lei, eram de madeira, se não me falha a memória, né? As primeiras eram de madeira, as segundas eram de pedra. Porque quando Moisés chegou com aquelas tábuas ali, o que ele fez? Quebrou. Porque o povo havia se corrompido, então ele quebrou aquelas tábuas dos 10 mandamentos. E o povo precisava daquilo, mas não queria. Até que aqueles que fizeram todo esse cenário, todo esse problema, tiveram a sua recompensa. E a recompensa não foi boa. Por isso que eu falo, vale mais a pena a gente esperar no Senhor, porque a recompensa do Senhor é boa. Vale mais a gente esperar em Deus, a gente cuidar da nossa vida, entender que nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. Nós podemos levar a Deus as nossas necessidades, as nossas petições. Nós podemos oferecer a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, que é o que? O nosso culto racional. É o nosso culto de adoração. O que Deus pede de nós é o nosso próprio sacrifício. Mas não é você se sacrificar, ficar se cortando, fazendo um monte de outras coisas, destruindo o seu corpo, não. É você se abster daquilo que afasta você de Deus, das concupiscências, das vontades, dos pensamentos perversos. É a gente se afastar disso para quê? Para se aproximar de Deus. Então esse ofício sacerdotal foi estabelecido em Hebreus, foi estabelecido em Gênesis 28, e Hebreus começa a explicar sobre isso, o escritor aos Hebreus. Mas aquele mesmo homem que intercedia por outras pessoas, ele era humano.
E esse mesmo homem, ele também tinha que oferecer sacrifício e ofertas por si mesmo. E mesmo sendo instituído por Deus esse ofício sacerdotal, mesmo sendo instituído por Deus, as pessoas precisam entender. Tudo que nós temos nessa vida, nós precisamos entender. Nós temos dons, é porque Deus nos permitiu ter. Nós falamos a palavra como eu estou falando agora, é porque Deus me permitiu falar. Eu estou adorando a Ele porque Ele permitiu que eu pudesse adorá-lo. Então tudo que nós fazemos vem para Deus, vem de Deus, é para Deus e é por Ele que nós fazemos. Então na questão da vocação, no capítulo 5, verso 4, ninguém toma para si honra senão que é chamado por Deus como Arão. Ou seja, nós precisamos entender que tudo que nós temos, às vezes a gente acha, nossa, eu sou honrado, é porque Deus permitiu que nós fôssemos honrados. Nós temos algo, é porque Deus permitiu que nós tivéssemos algo. Então nós precisamos cada dia mais se aproximar do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Nós não temos mais nenhum sacerdócio, ofício humano, ofício sacerdotal humano, mas nós temos um sacerdote que se chama Jesus. E não é só um sacerdote, ele é o sumo sacerdote. É o sacerdote, o grau mais alto da linha sacerdotal ali. E é Jesus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele fez um sacrifício que nenhum sacerdote tinha a capacidade de fazer, mas Ele fez. E se nós estamos aqui hoje, é porque esse sacrifício foi concluído. Ele morreu, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. E pela misericórdia nós estamos aqui. Então, sobre o sacerdócio humano, nós começamos a fazer um comparativo. Os outros sacerdotes foram escolhidos por Deus. O sacerdote humano também é escolhido por Deus, como foi no Antigo Testamento. E Cristo, como sumo sacerdote, também foi escolhido por Deus. Hebreus no capítulo 5, verso 5. Cristo foi gerado para glorificar o Pai. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. A diferença clara entre o sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo é que nenhum sacerdote humano ia se oferecer a si mesmo em sacrifício. Mas Cristo se ofereceu a si mesmo em sacrifício por amor a toda esta humanidade em obediência ao Pai. Há um detalhe que nós vamos tratar aqui agora, que nós vamos se aprofundar um pouquinho lá na frente. Eu não vou falar muito a fundo disso, porque lá na frente Hebreus trata mais detalhado sobre esse assunto. Jesus Cristo foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, na minha opinião, é uma alusão a Cristo. Algo interessante sobre Melquisedeque, que é no capítulo 5, verso 6, capítulo 5, como diz também no outro lugar, tu és o sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Gênesis no capítulo 14 trata especificamente sobre Melquisedeque. Era um sacerdote, mas tem um detalhe. O ofício sacerdotal não foi estabelecido em Gênesis 28? Porque Melquisedeque foi considerado sacerdote em Gênesis 14? Ou seja, Melquisedeque não era um sacerdote oficial, segundo Gênesis 28, mas ele era um sacerdote estabelecido por Deus, com ofício sacerdotal, mesmo antes de ser estabelecido o ofício sacerdotal. Ele foi colocado em lá na frente vai dizer que ele não tinha começo, nem princípio de dias, nem fim de vida, e faz realmente uma alusão a Cristo. Cristo veio, ele não teve começo e não terá fim, porque ele é eterno.
Então Deus fez colocou algo tão interessante aqui, que mesmo antes de ser estabelecido oficialmente o ofício sacerdotal em Gênesis 28, ele nomeou e intitulou Melquisedeque como sacerdote não oficial. Mas foi um sacerdote estabelecido por Deus. Em Gênesis 14 não havia sido instituído o ofício sacerdotal, mas em Melquisedeque aparece nomeado como um sacerdote. Mesmo antes de ser chamado de sacerdote, Melquisedeque, Abraão já fazia a função sacerdotal, mas talvez ele nem sabia o que significaria isso, mas ele fazia a função sacerdotal, mesmo não havendo nomeação alguma. Então nós tiramos uma lição aqui. Há muitas coisas na nossa vida, nós não precisamos de título para fazer. Há muitas coisas em nós que nós não precisamos ter nome ou intitulação para poder fazer. Mas é um chamado. Melquisedeque apareceu aqui em Gênesis 14, antes mesmo de ser oficializado o sacerdócio, mas ele foi nomeado como sacerdote. Para quê? Para fazer aquilo que lhe agradava o coração de Deus. E depois de todo esse cenário, como apresenta Melquisedeque em Gênesis 14, 18, Abraão faz a oferta a Melquisedeque. Que aqui também foi a questão do percentual, que é um tema ainda muito discutido, né? Que Abraão, depois que venceu uma guerra com seus 318, trouxe Ló de volta, que havia sido levado como cativo. Quando 4 reis lutaram contra 3, levaram cativo Ló, que estava na cidade de Sodoma, levaram Ló da cidade. Abraão soube disso, o que ele fez? Juntou os seus homens de guerra, homens criados dentro da sua casa, para quê? Para que fosse resgatar tanto Ló como outras pessoas que estavam ali, e também os bens. Algo me chama a atenção quando eu comecei a ler sobre essa história, que depois dessa guerra, depois de ter lutado, recuperado todos os bens do rei de Sodoma, que ele havia fugido, recuperado os bens, os povos e a vida de Ló também estava nas suas mãos, porque Abraão considerava Ló não só como sobrinho, mas como irmão, que ele foi resgatar o irmão dele. A Bíblia fala que ele foi resgatar o seu irmão. Ele considerava Ló como irmão dele, ele foi fazer esse resgate. Ao retornar, o rei de Sodoma ofereceu para Abraão: me dê só o povo, pode ficar com os bens, fica com tudo. O que Abraão falou para ele? Não, eu não quero. Por que ele não queria? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Ele não precisaria receber nada de ninguém, porque Deus já havia dado para ele muitas coisas. Ele não precisava receber. Ele falou para o rei de Sodoma: eu não preciso. Por quê? Se eu aceitar algo de você, você lá na frente vai falar que Abraão cresceu. Por quê? Porque eu abençoei a vida dele. Não. Abraão não queria a bênção humana, ele queria a bênção de Deus na vida dele. E com a gente não tem que ser diferente. Nós não queremos ter apenas uma bênção humana, alguém que ofereça algo pra gente, mas as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a nossa vida e não acrescentadores nenhuma. É o que Abraão queria. Ele não queria bênção humana, ele não queria bens. Ele falou: a única coisa que eu quero é só aquilo que os meus soldados, os servos, aqueles homens criados dentro da minha casa, que eles chamam de criados, só aquilo que eles pegaram, alimentação, alguma coisa para eles poderem pagar o dia deles. Só isso que eu quero. Mas eu não quero nada de você. E nós temos que colocar isso no nosso coração. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Não é o homem que vai nos abençoar, é Deus que vai nos abençoar. Não é o nosso irmão que vai nos abençoar, é Deus que vai nos guardar. E o salmista fala: em vão vigia a sentinela se Deus não vigiar a cidade. E vão ficar lutando aqueles guardas ali se Deus não guardar a cidade. É Deus que guarda a nossa vida, é Deus que poupa o nosso trabalho duro. Para quê? Para a gente poder alcançar uma bem-aventurança na sua presença. Então Abraão chegou e ofereceu, deu a 10ª parte dele para Melquisedeque, o sacerdote, como oferta a Deus. Mesmo antes de ser tudo intitulado. O que eu digo?
Nós temos que oferecer algo para Deus, mas que seja algo que não seja por obrigação, mas por boa vontade e por coração. Se Deus precisa da gente para fazer algo, que eu ofereça a minha vida para fazer, não esperando nada em troca, mas oferecer mesmo antes que alguém me intitule. Porque tem coisas que nós sentimos em nosso coração, mas nós não fazemos, porque nós esperamos que alguém nomeie a gente para fazer. Mas se nós esperarmos só o título não vale de nada. Mas as ações sim valem muita coisa. Deus quer de nós cada dia mais ação, para poder o quê? Fazer aquilo que agrada ao coração dele. No capítulo 5, ainda no verso 7, continuando aqui no verso 7, fala sobre a oferta, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Isso está referindo-se a quem? A Cristo, o qual nos dias da sua carne ofereceu-se, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, mas foi ouvido quanto ao que temia. E aqui no verso 8 fala sobre a obediência de Cristo. Ainda era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e uma morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Ou seja, nós temos que aprender a obediência de Cristo. Ele obedeceu, foi fiel, não abriu mão do seu sacerdócio, aquilo que ele tinha que fazer como sacerdote, sumo sacerdote, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade. Obedeceu até a morte, se humilhou e foi fiel até a morte de cruz. Por isso que foi exaltado por Deus. Nós precisamos cada dia mais compreender esse sacrifício, entender que tudo isso que Cristo fez foi por nós. A gente merecia alguma coisa? Não. A gente não merecia. Mas ele obedeceu ao Pai, veio como sumo sacerdote, se ofereceu em sacrifício para que hoje nós estivéssemos aqui na presença dele. O sacrifício foi consumado, capítulo 5, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser causa eterna, da eterna salvação para todos que lhe obedecem. E há um detalhe: Jesus ofereceu-se como sacrifício, foi consumado o sacrifício dele. Mas para termos a eterna salvação, nós temos que fazer o quê? Obedecer-lhe em tudo aquilo que ele nos ordenou. Filipenses 2,9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu nome que é sobre todo nome. Cristo foi chamado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, chamado por Deus, veio da ordem de um sacerdote. Uma observação aqui. Melquisedeque foi chamado de quê? De sacerdote. E Cristo foi chamado de quê? Sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, veio segundo a ordem de um sacerdote. Isso me deixou uma pulga atrás da orelha. Porque em tese o sacerdote, ele fazia os sacrifícios ali antes de chegar no Santo dos Santos, que era um lugar separado para adoração, onde ficava a Arca da Aliança. O mapa que nós vimos na última aula. O sumo sacerdote ficava onde estava a Arca da Aliança. Como um sumo sacerdote foi chamado segundo a ordem de um sacerdote. É de se pensar, não é? Porque Cristo veio já como um sumo sacerdote, mas precisava Deus colocar em uma linhagem humana, para quê? Para que as pessoas pudessem compreender. E ele foi colocado em uma linhagem humana. Jesus, chamado por Deus como um sumo sacerdote, veio da ordem de um sacerdote. O sumo sacerdote, ele ficava na parte
aquele mapinha que a gente viu, lembra? A arca, o templo, e lá tinha uma cortina, que era o santo, que eles chamam, né? O espaço onde tinha o local ali para adoração, para fazer aquelas ofertas, os sacrifícios, né? E de repente tinha uma outra cortina, que era a separação do santo, que é o lugar santíssimo, para o santo dos santos, que é o santíssimo que eles chamam, o santo dos santos. Naquela primeira parte, quem ficava era o sacerdote, era aquele que recebia o povo, recebia os sacrifícios. Se fosse algo mais grave, ele levava para quem? Para o sumo sacerdote, que é onde ficava a arca da aliança, fazia aqueles sacrifícios, que era se eu não me falha a memória, aqueles questões, crimes de morte ou pecados de morte, levavam ali para o sumo sacerdote, para que ele pudesse oferecer esse sacrifício. Ou seja, ele ficava isolado. O sacerdote recebia ali o povo, recebia as ofertas. Se fosse algo mais grave, levava para quem? Então aqui está a diferença. Deus olhou, viu que o sacerdote humano não tinha capacidade de fazer o sacrifício real. E nem o sumo sacerdote também como ser humano, como sacerdócio humano. Até que levou todas as nossas culpas, aquilo que fala em Isaías 53, porque verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então levou tudo na onde? Para o sumo sacerdote. Jesus levou tudo sobre si, tudo sobre os seus ombros, para que hoje nós estivéssemos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas entra aquela questão da obediência, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem obedece a Deus anda segundo o Espírito. Quem desobedece anda segundo a carne. Porque a carne inclina para as coisas da carne, o Espírito para as coisas do... É uma guerra infinita. Enquanto nós estivermos aqui, vai ser uma guerra. É a nossa carne lutando contra o Espírito. Porque eu quero fazer a minha vontade carnal, e de repente eu olho para o meu Espírito e quero fazer a minha vontade do Espírito. Fico naquela guerra. E Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por isso que ele fala isso. Porque é uma guerra. É uma luta imensa contra nós. E muitas pessoas olham e falam, mas a minha guerra é contra o meu irmão que está falando mal de mim. A minha guerra é contra um líder que está querendo me pressionar ali, querendo fazer alguma coisa contra mim. Não é. A nossa guerra primeiramente é contra nós. Existem guerras espirituais? Existem. Mas as guerras espirituais nós precisamos o quê? Revestirmos de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que nós nos revestimos. Para quê? Para fragilizar a nossa carne, para que ela não vença essa guerra, mas que o Espírito vença. Então Jesus foi o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de um sacerdote. Mas a ordem desse sacerdote vem de Deus. Sim. Como tudo, é interessante que ele só aparece em Gênesis 14. Melquisedeque só aparece em Gênesis 14. E depois é citado em Hebreus. E Salmos também aparece. Em Salmos, né? Salmos 100 ou 110. Você tem ideia? Aparece em 3 lugares. Aqui em Hebreus ele dá uma ênfase muito grande a isso. Porque na história aparece um homem que não tinha princípio de dias nem fim de vida e era um sacerdote. Por isso que traz essa luz como se fosse um exemplo de Cristo. E traz essa luz. Então, para a gente continuar aqui, nós precisamos, com tudo isso que nós ouvimos, Hebreus capítulo 5, do verso 11, 12, 13 e 14, traz para a gente, nós entendemos sobre o sacerdócio humano, sobre o sacerdócio de Cristo, mas nós precisamos ter maturidade quanto a isso, para poder compreender. A primeira coisa que nós temos que fazer é não negligenciar. Porque se nós negligenciarmos no ouvir, logo nós não entenderemos tudo que a palavra está tentando nos ensinar.
Hebreus 5,11 diz, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porque fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, o escritor aos Hebreus está se referindo aos hebreus que estavam negligentes, enquanto aquilo que eles falavam para eles. Por que usou o exemplo talvez de Melquisedeque? Porque as pessoas talvez só ficavam focadas em Melquisedeque, Moisés, Abraão, até que ele apresentou o sacerdócio de Cristo. E fala para eles, vocês não têm que ser negligentes. Eu sei que parece duro ouvir isso, mas vocês precisam ter o quê? Atentos àquilo que está sendo ouvido. Não ser negligente. O que é negligente? É você... Pode falar. Você vê algo e não vai realizar. É você ver algo que tem que ser feito, ouvir algo que precisa ser cumprido, mas não cumpre e não ouve. Então nós jamais possamos ser negligentes. Por quê? O que faltava naquele que o escritor aos Hebreus traz? No verso 12 ele fala que faltava maturidade neles. Faltava aquela compreensão mais aguçada, aquele crescimento que talvez muitas pessoas negligenciam. Quando você negligencia no ouvir, o que acontece? Você não cresce espiritualmente. Quando você negligencia a leitura da palavra, você não cresce espiritualmente. Quando você negligencia a oração, você não tem contato com Deus, você não cresce espiritualmente. Quando você negligencia o jejum, você não cresce espiritualmente. Então eles precisavam compreender isso. Porque a falta de maturidade deles, no verso 2 diz, porque já devendo ser mestres pelo tempo. Em Provérbios fala que com jovens estão a força, com os de cabelo branco a sabedoria. Mas será que são com todos que estão a sabedoria? Porque em determinado momento da minha vida eu encontro pessoas que já estão há 10, 20, 30, 40 anos na igreja. Mas você vai conversar com ele, falta-lhes maturidade. Por quê? Negligenciaram a palavra de Deus. Negligenciaram o momento de aprendizado, negligenciaram a leitura da palavra, negligenciaram. Então faltou-lhes maturidade. E eu creio que para nós que estamos aqui, nós estamos buscando essa maturidade, não sendo negligente no ouvir, não sendo negligente no praticar, para que possamos crescer. Porque ele ainda continua aqui, pelo tempo já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda necessitam que tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, ou seja, as primeiras coisas. Ainda eu preciso ensinar para vocês a palavra de Deus. Com o tempo já era para vocês serem mestres. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido, ou seja, de mantimento sólido. Quem é que se alimenta de leite? É uma criança. Olha para você ter o comparativo. Não, alimento. Não é você tomar só de vez em quando, não. Agora vai viver de leite um adulto tomar só leite? O que acontece se um adulto... Bom, Geraldo, o que acontece se um adulto só toma leite? Poxa, vai ficar desnutrido. Desnutrido, anêmico, não vai ter nutrientes nenhum, vitaminas, não vai ter, porque o corpo vai necessitar de alimento sólido. É igual a criança, chega um determinado momento, você vai dar um leite para ela, não vai sustentar mais. Ela vai ter que fazer o quê? Comer papinha, daqui a pouco vai aumentar. Então nós estamos aqui nessa noite, nosso alimento espiritual tem que ser feijoada. Tem que ser feijoada com carne de porco. Com jabá, colocar aquelas carnes pesadas, tem que ser. Porque a ausência de maturidade, por exemplo, se você corrige uma criança, o que ela vai fazer? A primeira coisa, ela não vai querer ouvir, ela vai chorar. Porque falta-lhes maturidade. Agora, se a gente já está caminhando na presença de Deus, já estamos se alimentando sólido, quando alguém vir com um alimento pesado para a gente, algo sólido, a gente vai saber ouvir. Então nós como cristãos temos que ter essa maturidade e não vivermos de alimento líquido, mas temos o sólido, aquilo que sustenta as nossas vidas. O tempo do alimento líquido já passou, nós precisamos nos alimentar de coisas sólidas.
E nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o alimento tem que ser pesado. Nós vemos uma geração, vou usar um exemplo mais comum aqui para a gente poder entender. Nós moramos em São Paulo. Uma vez nós fomos para Minas. A Rafa se alimentou de um leite de vaca colhido na hora. O que aconteceu? Deu uma desinteria nela. E é um alimento líquido. Mas não estamos acostumados muitas vezes com coisa forte. Nós queremos o light. Nós queremos aquilo que não engorda. Nós queremos aquilo que só o básico. Não, nós temos que se aprofundar. Se aprofundar sem se confundir. Porque tem muitas pessoas que estão buscando tanto conhecimento sobre Deus, ou de Deus, querendo conhecimento de Deus, mas não estão procurando saber quem é Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso, pregando a palavra, mas sem viver a palavra. Louvando, mas sabendo quem é o Deus que eles estão adorando. Então nós precisamos conhecer a Deus na sua essência. E o escritor ainda fala para os hebreus, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Talvez seja duro falar isso, né? Só alguém ser chamado de menino. A gente como adulto assim, ó. Alguém chamar de menino. Você é menino, você é moleque. Ou você é menina. Não tem um tom ofensivo, né? Às vezes. Então nós temos que ter maturidade. Nós temos que alimentar do quê? E como o verso 14 fala: mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O ruim de sermos ainda mimados assim como criança, que a criança não sabe diferenciar ou discernir entre o bem e o mal. A criança, tudo, para todo mundo, para todas as pessoas que ela vê é boa. Mas quando a gente começa a crescer, começa a mudar o nosso paladar, começa a se alimentar da palavra, a gente vai saber discernir entre o bem e o mal. O que seria esse bem e mal? Se eu não me engano, está em Deuteronômio 28. Deixa eu abrir aqui. Eu não anotei, mas eu vou procurar aqui a leitura. Quando fala sobre as bênçãos e maldições. Eu acho que é 28. Se alguém encontrar aí, pode... Isso, Deuteronômio 28. As bênçãos anunciadas anunciadas do monte Gerizim. O que são bênçãos? Bendito, todas as bênçãos virão sobre ti, alguns serão, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás o fruto do seu ventre, bendito os seus celeiros, os teus cestos, a tua maçadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. Essas são algumas das bem-aventuranças. Agora, se a gente não ouvir, aí tem um problema. O castigo para os desobedientes. Está no capítulo 28, verso 15 em diante. E assim, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, malditos os teus cestos, a tua maçadeira, o teu campo, maldito o fruto do seu ventre. Essas são as bênçãos e as maldições. E muitas pessoas podem até dizer, mas isso está no Antigo Testamento. Mas isso aqui não são bênçãos materiais. Quando traz para os nossos dias, são bênçãos espirituais. Essas bênçãos que nós precisamos. E com a nossa maturidade, nós começamos a o quê? Distinguir o bem e o mal. Para quê? Para seguir o bem. Seguir a paz. Seguir a alegria. Seguir a bondade de Deus todos os dias, para que o nome de Jesus seja sempre glorificado em nossas vidas. E vamos para a conclusão, para a gente poder já finalizar aqui. Já estamos a 43 minutos aqui de aula. Passa rápido, né?
43 minutos de aula e aqui a gente vai para a conclusão. Eu queria, antes de fazer a conclusão, eu queria perguntar para os irmãos o que os irmãos entenderam sobre o assunto. O que mais chamou a atenção sobre a questão do sacerdote humano, o sacerdócio de Cristo, a maturidade que nós precisamos ter? O que mais chamou a atenção? O que me chamou a atenção é que as mesmas palavras que estão ali no leite sólido, no mantimento sólido, Paulo comenta isso aí, né? Ele adverte os irmãos, né? Da alimento sólido. E outra coisa, eu queria perguntar a você, esse rei é o rei, é? Melquisedeque, ele é apresentado em Gênesis 14 como rei de Salém. Ele é apresentado como rei de Salém, um sacerdote. Rei de Salém, sacerdote. Vamos lá, Gênesis 14, só para a gente poder contextualizar aqui a pergunta do irmão Derlan. E dá um bom testemunho, né? Tá. Gênesis 14, bem no finalzinho ali. E Melquisedeque, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo, que é a 10ª tudo. Então ele é apresentado como... Hã? No 7 também fala. No 7? De Hebreus. Ah, Hebreus 7 fala. Mas eu não quis dar spoiler não, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho mais depois. Eu não queria me aprofundar muito não. Você tá espertinho, né, Derlan? Já fez a gente caso pensado. Porque lá a gente consegue se aprofundar mais. Porque eu quero seguir capítulo por capítulo para a gente ter uma linha de raciocínio até chegar lá na frente e a gente conseguir se aprofundar nessa questão. Você voltou lá no amém. Amém? Então, para a gente concluir, o sacerdócio humano ele é instituído por Deus, porém limitado à sua humanidade. O sacerdócio de Cristo é perfeito como filho obediente. Portanto, devemos sempre estar prontos a entender com o coração aberto o real sentido no Novo Testamento do sacerdócio e sacrifício vivo de Cristo, como último sacerdote, ou seja, o último sumo sacerdote humano. Cristo foi o último e único sacerdote que veio aqui, cumpriu seu papel, o último na verdade, né? Sacerdote, sumo sacerdote, cumpriu seu papel de sacrifício, ofereceu-se a si mesmo. E eu volto a dizer, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento que existiam, eles ofereciam sacrifício pelo povo e por si mesmo. O sumo sacerdote que é Cristo, ele não ofereceu o sacrifício do povo pelo povo, mas ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo povo, porque ele era perfeito. Então o sacrifício de Jesus foi perfeito e não precisou de mais nenhum outro sacrifício para perdão dos pecados. Por isso que a nossa oração, depois que o véu do templo se rasgou, quando nós oramos, aonde nós estivermos, a presença de Deus, por intermédio do Espírito Santo, estará conosco em todos os lugares. Então, quando tiver oportunidade, não é só na igreja que Deus vai responder você, não. Não é só no templo, não é só no lugar reservado para aquilo, não. Quando você estiver, eu já tive a oportunidade uma vez, eu estava tão angustiado, eu precisava orar. Deu minha hora de almoço, para onde eu fui? Fui para o banheiro. E eu chorei igual uma criança. E quando eu saí de lá, eu encontrei um segurança. Ele me conhecia, ele sabia muito bem como é que era o meu comportamento. Um segurança chegou de lá, acho que alguém falou para ele, tem um rapaz lá que está fazendo coisa errada dentro da... Que eles achavam que eu estava usando algum tipo de droga. Eles achavam. Quando eu saí com o olho todo vermelho, chorando, fui lavar o rosto, fui limpar o nariz. Ninguém entende o que a gente faz, a gente é doido mesmo. Ninguém entende. E a gente é branco, ainda fica todo vermelho, que nem um pimentão. E ainda usaram de injustiça comigo. Apresentaram lá na administração, falaram que eu estava usando entorpecentes dentro do banheiro. Mas eu sabia, eu estava com meu coração limpo. Eu não estava usando nada, eu estava tirando tudo que estava carregando, o peso das minhas costas. Eu estava tirando, eu tirei na oração ali. Então, onde a gente estiver, Deus vai ouvir a nossa oração.
porque Ele é fiel e sempre será em nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.